Olá, começa agora mais uma Assembleia do Campo e hoje nós vamos falar das profissões que estão em alta no meio rural e a importância da agricultura familiar para o nosso estado. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Roberto Fassarella, que é professor de Economia do Agronegócio da UFES. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, agradeço o convite. Estamos aqui para esclarecer da melhor forma possível as demandas. Bom, o agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira e aqui no Espírito Santo não é diferente. Esse tipo de atividade é responsável por 30% do nosso produto interno bruto, movimentando cerca de 20 bilhões de reais por ano. E não é só isso não, o agronegócio capixaba é a garantia de emprego para mais de 300 mil pessoas. Dados animadores, né, Fassarella? Muito animadores. O agronegócio trabalha com a oferta de alimentos, que é o elemento essencial para a vida, né, depois da água. Então, é sempre são produtos muito demandados e quem nos oferece, basicamente, são os produtores rurais. Então, sempre vai haver demanda e uma demanda cada vez mais crescente, tanto no Brasil como no mundo, né, principalmente nos países em crescimento. Quando é que começou essa mudança no setor agrícola? Porque antigamente as pessoas vinham do meio rural para cá em busca de emprego. Hoje a gente sabe que tem profissionais qualificados saindo daqui para ir trabalhar lá no meio rural. Essas mudanças elas começam já no final da década de 70 com o avanço tecnológico na agricultura, mas principalmente com as exigências com relação ao consumo. Uma tendência importante no consumo é que se deseja cada vez mais maior quantidade de produtos e produtos com melhor qualidade. Essa é uma tendência. E uma oferta estável. Aí o que acontece? As estruturas precisam mudar para atender essas novas situações que se colocam com o desenvolvimento econômico. E como é que tem sido feita essa nova configuração do setor? Essa nova configuração começa logicamente, com as mudanças tecnológicas, mas principalmente começa-se a mudar as relações entre os agentes. Agora começa-se a estruturação das cadeias produtivas. Essa é uma mudança significativa. Essas cadeias produtivas, o que elas possibilitam? Uma maior oferta, uma oferta mais estável dos produtos, né, em todos os sentidos da agricultura, e uma melhor qualificação do próprio produto. Melhora-se muito a qualidade do produto. E tudo isso sempre vem no sentido de atender às exigências de consumo. Como é que tem acontecido? Assim, a gente sabe que o agronegócio se engana quem pensa que é só o produtor rural, né? Envolve uma cadeia muito maior. Muito maior. A cadeia ela começa lá com os fornecedores de insumos. Os insumos que máquinas, equipamentos, fertilizantes, defensivos, medicamentos, produção de ração, produção de semente melhorada. Isso tudo é antes da agricultura. Esses setores, eles só têm um comprador, que são os produtores rurais. Eles só fornecem para o produtor rural. O produtor rural, ele produz, ele tem os compradores, que são basicamente três. O atacadista, varejista ou os grandes processadores, as grandes agroindústrias que adquire. Daí é que vai para o consumidor. Então, nesses segmentos é que se estrutura o que nós chamamos de agronegócio. O agronegócio não é a soma de todas essas atividades no processo. O senhor fala de necessidade de capacitação profissional. O campo está precisando de gente para trabalhar. Como? Olha, vamos voltar ao consumidor. O que na verdade o consumidor ele deseja? Duas questões. Primeiro, a estabilidade na oferta. O produto sendo ofertado no tempo e a hora. E também a qualidade do produto. Esse consumidor, ele exige o que em relação à qualidade? Que esses produtos tenham boa aparência, sabor, mas principalmente eles estão exigindo a queda a diminuição de aditivos químicos na agricultura, né, que contaminam o produto. É isso que o consumidor ele está exigindo. Ele exige no momento. E essa exigência vai ficar cada vez mais intensiva no futuro. Essa exigência precisa ser passada para trás. E ali, então, você realmente precisa estruturar e qualificar mais, tanto os distribuidores, como a agroindústria,
como produtor rural e como o fornecedor também de insumos para o produtor rural. Onde que está o gargalo? O gargalo está exatamente na produção agrícola, lá no campo, que depende da terra, depende do tempo, né, das condições climáticas, das condições biológicas, ataque de pragas e doenças, e ali realmente é que nós temos um grande problema para a oferta adequada de acordo com as exigências do consumo. É ali. E ali então exige-se qualificação em todos os setores. Que tipo de qualificação é essa? A gente sabe que agora são supermercados, já tem um relacionamento direto com o produtor. Como é que funciona? É uma pessoa para atuar nesse meio termo? Olha só, vamos voltar lá na agricultura, que é o centro disso tudo, a produção no campo. Agora o produtor, ele precisa entender, conhecer como funcionam os mercados, as tendências tecnológicas, os processos produtivos, como que ele vai estabelecer as relações com quem fornece para ele os insumos e quem compra. Então ele precisa se qualificar. Em certas situações, a qualificação aí exige também a presença de gestores, porque agora o que se necessita são também de gestores. Dá um exemplo para a gente. Um gestor que trabalhe junto com o produtor estrategicamente toda essa estrutura. Quais são as tendências de consumo, né, de alimentos? Então você tem umas prospecções, né, dessas tendências de consumo. O produtor rural, antigamente, ele não precisava de conhecer isso. Ele só precisava de conhecer quem entregava o produto, os recursos para ele, ele pagava, e quem comprava dele, que era um distribuidor, né, um varejista, um atacadista ou uma agroindústria. Agora ele precisa também entender de consumo. Ele precisa conhecer também quais são as tendências que o consumidor está exigindo no mundo e no Brasil. Fassarella, e como é que estão sendo configuradas essas novas relações entre produtor e atacadista? Porque essa mudança aí é uma mudança significativa. E está ligada realmente às novas exigências de consumo. Antigamente o produtor, ele produzia os produtos e no final da produção ele procurava quem comprar. Isso traz uma instabilidade tanto para o produtor, que não sabia para quem que ele ia vender, mas também para o comprador, o atacadista e o varejista, que ele precisa atender o consumidor em relação à demanda. E pode ser que em determinado momento ele não consiga esse fornecedor que é o produtor rural. Então o que acontece? As mudanças agora começam a acontecer da seguinte forma. Todos querem estabilidade. O produtor, quando ele produz, ele já quer saber para quem que ele vai vender. E o comprador do agricultor, que é um distribuidor, que atende ao consumidor, ele quer ter também essa estabilidade na oferta, a garantia das ofertas. Ali vai se formando o que a literatura chama de cadeia produtiva. De cadeia produtiva. Essas relações agora são na forma de contratos. Na forma que estabelece quantidade, hora de entrega, dia de entrega, preço, qualidade, embalagem. Isso tudo já é estabelecido nos contratos. E aí sim, você cria então uma situação de uma oferta estável e uma oferta adequada para cada instituição que vai entregar esses produtos, fornecer esses produtos para o consumidor. Que o distribuidor, para o consumidor, ele possui lá a análise dessas demandas diárias. Então ele já compra a quantidade certa para atender aqueles consumidores na quantidade e na qualidade especificada. O atacadista, ele possui esse tipo de informação, de pesquisa, ele tem condições. Isso. O produtor, muitas das vezes, pequeno produtor, ele não tem esse jogo de cintura, essa questão de negociação. Como é que faz? Olha só, o atacadista, principalmente o varejista, ele é um privilegiado nessa cadeia, porque ele tem acesso ao principal agente da economia, que é o consumidor. O consumidor, no ato da compra, ele informa o que ele quer. Ele informa aí os desejos dele, né, nesse ato de compra. Essa informação, quem recebe primeiro é o
é o varejista. Com essa informação, ele vai passar para os agentes que vêm a montante atrás essas informações. Então, como fica agora? O produtor rural recebe essas informações. Antigamente, quem atendia esse produtor eram agrônomos, técnicos agrícolas, médicos veterinários. Era mais informações e mais profissionais que agiam no sentido dos processos produtivos em si. Era isso que acontecia. Quando tinha alguns problemas de mercado, o agrônomo tem essa formação. Mas é uma formação de poucas disciplinas. Com a dinâmica dos novos mercados, essa formação do agrônomo não atende mais esse produtor rural. Não vai atender mais. Que profissional se exige agora? Ou economistas ou administradores de empresas. E em certos casos, onde que há uma necessidade por parte do produtor de uma contabilidade mais sofisticada, ele vai procurar um contador também. Ele vai procurar um contador. E à medida que essas relações elas vão se tornando mais estreitas, né? Esses contratos vão se formando de uma forma mais sistemática, você vai formando as cadeias produtivas, tudo na forma de contratos, de produto a produto, e aí surge um outro profissional, que é aquele que vai fazer a gestão dessas cadeias, que é diferente de se gerir uma propriedade. Por quê? Agora há necessidade do que nós chamamos de governança nas cadeias produtivas. Essa governança precisa de gestores de boa capacidade, porque vai trabalhar com questões estratégicas, com as questões realmente das dinâmicas que estão acontecendo no mercado. E aonde que vão estar esses gestores? Esses gestores vão estar ligados aos distribuidores, vão estar ligados aos produtores rurais, mas também quem produz insumos para os produtores rurais. Vamos supor que apareça uma demanda no sentido de que determinado princípio ativo que o produtor utiliza, um determinado veneno que o produtor utiliza, os consumidores não desejam mais aquilo no produto. O que vai acontecer? Essa informação vai sendo passada do distribuidor para trás, para o produtor. Para quem que o produtor quem que o produtor vai procurar para resolver essa questão? É quem fornece aquele recurso, aquele veneno para ele. E aí vai também então ter que alterar os processos, vai precisar da necessidade de alteração dos processos produtivos lá nos fornecedores de insumo também. A cadeia vai se estreitando cada vez mais, as relações vão se tornando cada vez mais nas formas contratuais mesmo. Em nível profissional, vale a pena o profissional largar os grandes centros e ir para o meio rural trabalhar com isso? O salário é bom? Os salários do meio rural, eles na verdade nunca foram muito atrativos, mesmo para os agrônomos. Hoje eu calculo que um salário inicial para um agrônomo, um médico veterinário, um zootecnista, né, um engenheiro florestal, deve no início aí uns 4 mil, eu calculo, e quando vai chegando no topo da carreira lá, nessas estruturas que estão montadas aí uns 8, 9 mil reais. Agora, logicamente que isso, eu não estou falando de estruturas tipo esses grandes conglomerados, tipo Aracruz Celulose, dessas grandes cooperativas que aí realmente os salários são diferenciados. Ok. Eu vou pedir licença para o senhor, a gente vai para um breve intervalo. Tá bom. E volta já. A Assembleia do Campo está de volta. No primeiro bloco nós falamos das profissões que estão em alta no meio rural e agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito de agricultura familiar. Ao meu lado, Roberto Fassarella, professor de Economia do Agronegócio da UFES. Fassarella, conta pra gente quais são as principais tendências para o meio rural a partir de agora. A literatura apresenta os estudos, né, apresenta várias tendências, mas eu acho que 3 são interessantes por causa do Espírito Santo. Primeiro, é essa busca pela qualidade. Há necessidade de uma qualificação melhor dos produtos orgânicos, dos produtos agrícolas.
Uma segunda tendência é a busca por produtos ambientalmente limpos, os chamados produtos orgânicos. Essa é uma tendência muito forte no mundo inteiro. Isso não tem retorno. Pode ter um crescimento lento, mas é uma tendência muito firme, é historicamente muito firme. E ligado a essas duas grandes tendências, uma tendência que é a formação realmente nos mercados de uma nova configuração, como eu coloquei anteriormente, de formação de redes e de cadeias produtivas. Essas são as três grandes tendências. E de que forma o produtor, a agricultura familiar, vai precisar se movimentar aí para dar conta de tudo isso? Esse, para mim, é o grande desafio da agricultura do Espírito Santo. Pelo seguinte, em torno de 79% dos estabelecimentos rurais do estado do Espírito Santo são de agricultura familiar. São basicamente de trabalhadores familiares. E eles estão distribuídos praticamente em todos os municípios. Municípios em que a participação é maior, município que a participação é menor, mas nunca menor do que 59%, 60%. Então, realmente, essa é uma estrutura importante da agricultura familiar, da agricultura do estado do Espírito Santo, que é a agricultura familiar. Bom, como que essa agricultura vai atender a essas tendências colocadas agora pela economia? Primeiro, você imagine lá um pequeno produtor lá no campo isolado, produzindo esses produtos. Vamos tomar o café. O café é uma tendência de descomoditização do café. Isso significa o quê? Que a demanda por café tende a crescer na forma de um café mais qualificado, os cafés chamados especiais. Né? Mas o pequeno produtor tem como atender? Tem. Nos processos, é a melhor situação para se produzir um café qualificado é nesse ambiente de agricultura familiar. Mas como que ele vai atender o mercado? Isoladamente ele não atende, cara. Ele vai precisar montar uma estrutura coletiva de rede de muitos produtores rurais, familiares, para oferecer uma grande quantidade. Por quê? Os mercados não compram poucas quantidades, compram grande. Aí precisa-se, então, se fazer a soma de um grande número de produtores para dar aquela quantidade necessária para a venda desse produto. E aí há necessidade, então, de formação de órgãos coletivos, que nós chamamos de redes de empresas. Outra coisa, essas qualificações do produto, elas vão necessitar de novos investimentos. O produtor, para investir na qualificação do café, o que ele vai precisar? Ter a garantia de que aquele produto vai ser vendido a um preço melhor. Então é aí que aparece aquela história dos contratos. Quando ele se decidir a ofertar um produto qualificado, ele precisa ter um contrato na frente que garanta a ele a compra e a um preço que compense todo o investimento que ele fez para produzir aquele café. A mesma situação é para os orgânicos. Não há um produtor isolado de orgânico no mercado. Ele pode produzir, mas ele não vai conseguir colocar o produto dele. Como que ele consegue? É quando ele tiver uma grande oferta. Mas ele pequeno, ele não tem essa grande oferta. Há necessidade, então, de se montar também, nesse caso, estruturas coletivas, de modo que a oferta seja feita, como a moda do café, não por um produtor, mas seja feita por uma instituição coletiva, que pode ser uma cooperativa, uma associação, tá certo? Aí essas formas elas vão aparecer de acordo com as condições regionais e a situação também do produto. Então aí que acontece a terceira tendência que eu coloquei na formação de redes e de organização de cadeias produtivas, ela vem muito em função disso também. Por quê? Essas redes, essas cadeias é que vão fazer essa conexão com o mercado. Atender o mercado internacional, ou outras áreas do mercado nacional. Então a agricultura familiar, nesse sentido, ela precisa realmente pensar em atender qualificativamente esses produtos ao consumidor, tanto do ponto de vista da qualidade, como também do ponto de vista ambiental, né? Ele precisa atender, ele precisa se modernizar tecnologicamente para os processos desses produtos, e
pensar numa estrutura coletiva realmente, na formação de uma rede local. Essa rede vai ser conectada já com contratos pré-estabelecidos com os compradores, tanto nacionais como internacionais. Basicamente, a tendência da agricultura familiar teria que ser essa. Teria que ser essa. Como faz, por exemplo, o pessoal do agroturismo, né? Os produtores de agroturismo de Venda Nova, lá do Imigrante, agora Domingos Martins. Eles formam as redes locais e ali então você tem uma estrutura coletiva que vai orientando as vendas e as relações entre consumidores e produtores. Existe uma orientação para esses produtores? Porque aqui a gente sabe que na região serrana esses produtores têm uma coisa mais desenvolvida, mas a gente vai viajando um pouquinho mais lá para baixo, lá para o norte, a gente vê que eles têm enfrentam muita dificuldade ainda. Existe alguma entidade de orientação, de capacitação que eles possam estar procurando? Nós temos no Espírito Santo, para mim, que é a melhor entidade pública do Estado, é o INCAPER. Só que o INCAPER, toda a competência deles é mais voltada para essa parte de processo. Como que funciona? Eles vão recebendo as informações do que vai acontecendo no mundo e vão desenvolvendo processos tecnológicos para levar ao produtor, para atender a essas novas demandas, essas dinâmicas, né, que vão acontecendo na economia regional, na economia nacional e na economia mundial. Bom, nós caímos então na seguinte situação, em que os mercados estão se tornando cada vez mais dinâmicos, há necessidade de qualificar melhor os produtos, de produzir da forma ambientalmente limpa. Para atender, então, a essas condições, o produtor precisa se organizar em estruturas coletivas, porque individualmente ele não vai conseguir, né? Por quê? Esses produtos, à medida que vai se exigindo qualificação e também a qualificação de ambientalmente limpos ou orgânicos, eles vão precisar de certificação. Aí aparece uma outra entidade na cadeia, que são as certificadoras. Ninguém compra um produto orgânico ou um produto de qualidade superior se ele não tiver certificado com garantias, né? Com relação àqueles atributos. Aparece então aí a certificação. Então vocês vejam que, à medida que nós vamos caminhando nesse pensamento dessas novas estruturas, né, vai se agregando cada vez mais agentes. E essas relações vão se tornando cada vez mais contratuais, realmente relações mais estáveis, na forma inclusive de contratos. Onde que está o gargalo? Essa é uma questão importante. Está no baixo nível educacional, nas populações rurais, e da dificuldade histórica que certas regiões têm em formar organizações coletivas. Quando nós trabalhamos com o pensamento de desenvolvimento regional, que é o ideal, cada região ela se estruturar para o empoderamento. O que é o empoderamento? Ela criar as condições para elas mesmas, as condições, as competências para aquela região, aquela população, criar as condições para o desenvolvimento local. Os dois grandes limitantes aí a baixa nível educacional do meio rural e a dificuldade de se criar essas instituições coletivas locais. Existem ações no meio rural, mais próximo do produtor, que não seja nos grandes centros? O senhor falou de profissões como administrador, como economista, para estar trabalhando, intermediando o produtor e o atacadista, o produtor e o varejista. O senhor acredita que em algum momento o filho desse produtor pode estar ocupando esse lugar, ao invés dele ter que e continuar sendo uma agricultura familiar, ao invés desse produtor ter que pegar uma pessoa de fora para estar atuando ali naquele lugar? Olha, o que acontece? Aí é uma falha na formação acadêmica, nos currículos acadêmicos. Na Federal do Espírito Santo, no departamento lá do curso de Economia, só existe uma disciplina optativa em Economia de Agronegócios. A formação dos gestores não é voltada para o agronegócio.
voltado geralmente para essas áreas mais urbano-industriais. Então você imagina um filho de um produtor, ele sai lá do campo, vai fazer a formação... Com dificuldade? Com dificuldade. E ele, quando ele vai ter a formação dele, ele não tem uma formação voltada para os negócios, né, ligados à família. A formação dele é outra. E mais fora os atrativos que as próprias regiões urbanas oferecem, ele acaba ficando ali. E quem está aqui não quer voltar. O que precisa se mudar realmente a formação e o quadro curricular, a grade curricular da formação, tanto de administração, de contabilidade, como de economia, dos cursos de economia. A necessidade. Porque eles não têm essa informação de que 30%, mais de 30% do PIB do Estado vem desses grandes conglomerados agroindustriais. Está na mão deles. Está na mão deles. E é uma grande geração de riqueza nesses conglomerados. Você tem oportunidades belíssimas aí para atuar como gestor e como estrategista. Né? Você imagina, você formar essas cadeias produtivas para atender mercados internacionais, os grandes mercados nacionais. Você precisa desenhar estratégias, conhecer mercados, conhecer consumidor, conhecer como que se relacionam os agentes, né? Quais são as tendências, o que indicam as prospecções, né, de tendências. E aí você tem uma realidade local e como baseado nessa realidade local, você desenhar e montar estratégias. O agrônomo, o veterinário, o zootecnista, o engenheiro florestal, eles não têm mais essa capacidade. Eles não têm. Hoje as exigências são outras para o agronegócio. Ali, olha, são os economistas, os administradores, né? Basicamente essas duas profissões é que vão trabalhar as estratégias para essas novas configurações de mercado que estão se estabelecendo no agronegócio. E aí sim os salários são altos. Nós temos essa cultura de faculdade, né? De fazer uma faculdade para estar atuando. O senhor acredita na possibilidade, quem sabe, de investimento do governo, de estar através de IFES ou cursos técnicos voltados para essa área? O senhor acredita que dá para misturar aí um pouquinho de economia, um pouquinho de administração e levar para esse pessoal? Eles têm os cursos que é de administração rural, de economia. A Luiz de Queiroz, lá da USP, ela que é uma referência na América Latina, né, na formação em economia de agronegócios, ela organizou um curso de economia agroindustrial. Ela mudou, ela voltou para a economia aplicada. Voltou a ser um curso normal, como todos os outros cursos das outras instituições. O que acontece é que, quando vai se trabalhar essas estratégias, essas questões econômicas, você tem que ter uma formação básica nessas áreas, tanto de gestão, né, do administrador, como das ciências econômicas, muito forte. A necessidade de uma formação forte, boa nessa área. Quando você chega lá na frente, com umas poucas disciplinas na área de agronegócio, você já cria as competências para gestor e para administradores e para os economistas. Você cria essas condições. Né? É coisas que, por exemplo, hoje a formação de agrônomos, de veterinários, zootecnistas e engenheiros florestais não atendem mais. Né? Essa é a questão, porque o gestor, eu até comento isso lá com os alunos meus lá, o gestor, ele tem que navegar em duas áreas de conhecimento. Ele é um pensador. O gestor é um pensador. Ele tem que navegar em duas áreas de conhecimento. O conhecimento científico. E ele precisa de um conhecimento acima do científico, que é o filosófico, para pensar estratégias. Ele precisa entender de comportamento, procurar conhecer comportamentos humanos, comportamentos de agentes que agem nas estruturas econômicas. Né? E ali realmente, e conhecer também como que se estabelecem essas relações. Né? E as possibilidades de relações aí, de modo a criar situações muito importantes para o agricultor, estabilidade para o agricultor. E estabilidade também lá para o consumidor quando ele vai comprar os produtos. Que esteja tudo a tempo e a hora lá para ele adquirir, né, lá demandar os seus produtos. Essas estratégias são sofisticadas, né, exigem competências. E ali realmente você precisa de uma formação bem mais específica que o engenheiro agrônomo, o médico veterinário, o engenheiro florestal não tem mais condições de atender. Professor, esse é um assunto muito importante, mas muito extenso. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa.
Eu também agradeço o convite, espero ter contribuído e estou à disposição lá na universidade para atender aqui a TV da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. O programa Assembleia do Campo de hoje fica por aqui, mas eu te espero na próxima semana. Continua com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.